Olá a todos, salve, Shabbat Shalom para todos. Vamos dar continuidade no estudo que nós estamos fazendo, né, sobre as discrepâncias messiânicas, né? Jesus realmente cumpriu as profecias? Vamos conferir aqui. Nós ficamos aqui na parte que ele vai dizer assim, ó: trazer de volta os dispersos da casa de Israel. É uma das profecias do Messias, né? Vamos ver se esse aqui se enquadra em Jesus. Quando os judeus foram levados cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, diz a tradição que as 12 tribos foram dispersas. Depois retornaram apenas duas, a de Judá e Benjamim, sendo a de Judá a maioria. Por isso eles são chamados até hoje de judeus. E Deus prometeu que quando o Messias viesse, ele reuniria as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isaías 43, 5, 6 diz assim, ó: não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas traz extremidades da terra. Em Ezequiel 34, 22, 23 vai dizer assim, ó: portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que apacentará, lhes servirá de pastor. Jeremias 23, 7, 8 diz assim: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra Israel. Tanto é verdade que o próprio Jesus afirma isso segundo o Novo Testamento. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Mas mesmo após sua morte e ressurreição, as ovelhas continuarão perdidas, tanto que Tiago destina sua epístola a elas. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Tiago 1, versículo 1. O que mostra que Jesus também não cumpriu essa profecia do Velho Testamento. Conhecimento universal da Torá e do Eterno. Quando o Messias vier, segundo os profetas, haveria um conhecimento universal acerca de Deus e do Deus de Israel. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecereis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, 34. E como vimos, isso não aconteceu. Ao contrário, hoje a igreja que se diz seguidora do Messias é extremamente subdividida. Eles não conseguem nem sequer
entrar em consenso acerca de coisas simples ou dogmas. Quer dizer, hoje é uma verdadeira Babilônia de doutrinas e de igrejas diferentes. Outra, a mentira de uma nova aliança gentílica. Como vimos no início desse estudo, a concepção messiânica era judaica e, portanto, a nova aliança prometida seria com a casa de Israel, Judá, e não com o gentil, segundo os profetas. Eis que dias vem, diz o Senhor, em quem farei uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tornei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e o escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 31 e 33. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com a qual o Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, 5, 6. Jeremias, claro, está ao dizer que quando viesse o renovo, o Messias, Judá e Israel seriam salvos e habitariam seguras. Mas depois de Jesus houve o oposto. Jerusalém foi destruída pelos romanos 2 vezes, uma no ano 70 por Tito e Vespasiano e outra no ano 135 pelo imperador romano Adriano, e que ficou conhecido como a diáspora do povo hebreu. Falsas profecias do Novo Testamento. Mas o Novo Testamento mostra Jesus cumprindo profecias. Muitos cristãos leem o Novo Testamento, têm a impressão de que Jesus está cumprindo diversas profecias, o que serve para induzir essas crenças em suas mentes. Por isso, parece inconcebível para um cristão perceber que Jesus, na verdade, não cumpriu uma profecia sequer do Velho Testamento, fazendo, na verdade, o oposto. Isso ocorre porque o Novo Testamento isola versículos do Velho Testamento fora do seu contexto, para induzir o leitor a acreditar que Jesus está cumprindo profecias messiânicas. Mas, na verdade, a maioria nem sequer é profecia. Vejamos algumas. O nascimento virginal. Mateus diz que Maria concebeu sem relações sexuais para cumprir a profecia de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 23. Mas, na verdade, Isaías nunca profetizou isso. Isaías 7 está se referindo a um sinal ao rei Acais. O rei Acais estava assustado com a aliança de 2 reinos inimigos, sendo o reino do norte, Judá, e a Síria. Então Deus manda o profeta dizer ao rei para lhe pedir um sinal de que Deus o ajudará. O rei Acais se nega a pedir um sinal, e então o profeta diz que o próprio Deus lhe daria um sinal, que uma jovem, não uma virgem, estava concebendo na época, não que iria conceber no futuro, e que antes que o menino crescesse, Deus levantaria o rei da Síria, Senaqueribe, que iria destruir esses 2 reinos inimigos, Judá e Síria. Basta ver o texto. Não somos evangélicos
que tanto dizem aquele bordão, texto sem contexto é pretexto para heresias? E continuou a falar o Senhor ao rei Acais, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei nem tentarei o Senhor. Então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, por pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis o meu Deus. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Para o rei Acais: eis que a jovem, Almá em hebraico, está concebendo na época do rei, não no futuro, e dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e acolher o bem, enquanto o menino for pequeno, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis, rei de Judá e rei da Síria. Isaías 7, 10 a 16. Perceberam a diferença? Matança dos inocentes. Depois Mateus diz que a Sagrada Família foi para o Egito, fugindo do rei Herodes, que supostamente mandou matar as criancinhas da Judéia para cumprir uma profecia de Jeremias. Então se cumpriu o que foi dito do profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouve uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Mateus 2, 17 a 18. Só que Jeremias também nunca profetizou nada disso. Jeremias lança um lançamento sobre os judeus levados cativos para a Babilônia. Por isso que ele diz que Raquel chora seus filhos, que não existem mais, porque eles não existiam na terra de Israel. Tanto que na continuação do versículo, Jeremias diz que ele retornaria da terra do inimigo e que não se aplica a suposta matança dos inocentes narrada por Mateus. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existiam em Israel. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo da Babilônia. Jeremias 31, 15 e 16. Essa suposta matança inocente, aliás, nunca foi registrada nem por fontes romanas e nem judaicas. Herodes é um dos personagens mais documentados da história, e os historiadores narraram inclusive suas monstruosidades, mas nada sobre esse episódio de matança de inocentes. As fontes judaicas também nunca ouviram falar de nenhum massacre de inocentes na Judéia, nem da tradição oral. Os demais evangelistas também não disseram nada. Tudo que Lucas diz que a Sagrada Família, após o nascimento de Jesus, foi tranquilamente para Jerusalém para circuncidar o menino conforme a lei. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas 22, 21, 22. O próprio João Batista era, segundo o Novo Testamento, primo de Jesus, e nasceu com uma diferença mínima de 6 meses, e não foi morto e nem teve que fugir com a sua família. Ou seja, o Novo Testamento mente forçosamente para induzir o leitor que Jesus está cumprindo profecias messiânicas, segundo que a maioria delas nem sequer é profecia. Fuga para o Egito.
Quando a Sagrada Família retorna do Egito, por exemplo, Mateus diz que é o cumprimento de outra profecia, a de Oséias. Vamos ver? E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Egito chamei o meu filho. Mateus 2,15. Será que Oséias profetizou mesmo isso? Vamos ver. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Outra mentira. Oséias está se referindo ao êxodo do povo hebreu, quando Deus o retirou da servidão do Egito, e não profetizando acerca do Messias. Salmos. O Novo Testamento isola versículos dos Salmos de Davi também e aplica a Jesus para induzir o leitor a pensar que ele está cumprindo profecias, mas Davi não foi profeta. E na maioria dos seus salmos ele está falando de si. Segundo João, por exemplo, não quebraram os ossos de Jesus na cruz, cumprindo a profecia de Davi. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum de seus ossos será quebrado. João 19:36. Mas o que Davi está dizendo é que um homem justo, nenhum mal lhe ocorre, porque Deus o protege, não permite nenhum flagelo, o que não aconteceu com Jesus, que segundo o Novo Testamento foi flagelado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele guarda de todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmo 34, 19, 20. Em outro momento, João aplica outro salmo de Davi a Jesus como se fosse uma profecia. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasgamos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. João 19, 24. Mas Davi está falando de si mesmo. Repartam entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me, livrar minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salmo 22, 18, 20. Como podemos ver, só com alguns poucos exemplos, nenhuma profecia que o Novo Testamento cita é de fato profecia. São versículos isolados e tirados do contexto que os autores aplicam a Jesus para induzir os leitores a acharem que Jesus está cumprindo as profecias, quando na verdade ele não cumpriu. As verdadeiras profecias messiânicas, basta comparar qualquer um que o Novo Testamento cite, o que o Velho Testamento diz. São na maioria salmos, lamentos, oráculos específicos, etc. Nenhum é profecia sequer. Já as profecias messiânicas, conforme vimos acima, Jesus não cumpre nenhuma. O próprio Jesus, segundo Lucas, indica sua pregação em uma sinagoga, lendo o rolo do profeta Isaías e dizendo que é dele que Isaías está se referindo. Muito bem, amados irmãos, vamos ficando por aqui. No próximo estudo nós vamos dar continuidade, né, aos estudos dessas supostas profecias messiânicas, né, que o Novo Testamento alega que Jesus cumpriu. Mas se você for estudar as profecias no seu segundo contexto, e muitas delas não são nem profecias, não bate nenhuma. Então o Novo Testamento força a barra, né? Os escritores do Novo Testamento falam de profecias que não se cumpriu forçosamente para dar a entender que Jesus é o Messias de Israel. Mas na verdade Jesus não é o Messias de Israel, e nós vamos comprovar durante os próximos estudos, se Deus quiser. Vamos ficar para uma oportunidade mais na frente. Que Deus, o Eterno, nos guarde, nos abençoe de todos os males e nos dê mais uma oportunidade para estarmos aqui.